O aprendizado de máquina, a inteligência artificial e a computação cognitiva estão dominando as conversas sobre como análises avançadas emergentes podem fornecer às empresas uma vantagem competitiva para o negócio. Em todos os debates, os líderes empresariais ao redor do planeta estão enfrentando novos imprevistos e concorrentes. Essas empresas estão procurando novas estratégias que podem prepará-los para o futuro. Embora uma empresa possa tentar diferentes estratégias, todas elas voltam a uma verdade fundamental: você tem que seguir os dados. A ciência de fazer com que os computadores funcionem sem serem explicitamente programados é uma das definições do aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina usa uma variedade de algoritmos que iterativamente aprende com os dados para melhorar, descrever e prever resultados. À medida em que os algoritmos ingerem dados de treinamento, é possível produzir modelos mais precisos com bases nesses dados. Um modelo de aprendizado de máquina é a saída gerada quando você treina sua máquina com um algoritmo de aprendizado de dados. Após o treinamento, quando você fornece um modelo com uma entrada, você receberá uma saída. Por exemplo, um algoritmo preditivo irá criar um modelo preditivo. Então, ao fornecer dados ao modelo preditivo, você receberá uma previsão com base nos dados de treinamento do modelo. Neste modelo, podemos observar que cada entrada recebida pela máquina gera uma saída referente àquela entrada. As técnicas de aprendizagem de máquina são aprendizagem supervisionada, aprendizagem não supervisionada, aprendizagem de reforço e redes neurais. A aprendizagem supervisionada normalmente começa com um conjunto estabelecido de dados e uma certa compreensão de como esses dados são classificados. A aprendizagem supervisionada se destina a encontrar padrões nos dados que podem ser aplicados a um processo analítico. Esses dados rotulam recursos que definem o significado dos dados. Por exemplo, pode haver milhões de imagens de animais e incluir uma exibição de cada animal. Em seguida, você pode criar um aplicativo de aprendizado de máquina que distingue um animal de outro. Por rotulagem, esses dados sobre tipos de animais, você pode ter centenas de categorias de espécies diferentes. A aprendizagem não supervisionada é mais adequada quando o problema exige uma grande quantidade de dados sem rótulos. Por exemplo, redes sociais como Twitter, Instagram, Snapchat e assim por diante. Todos têm grandes quantidades de dados sem rótulos. Compreender o significado por trás desses dados requer algoritmos que podem começar a entender a lógica e ser capaz de classificar os dados com base nos padrões dos clusters que encontra. A aprendizagem de reforço é um modelo de aprendizagem comportamental. O algoritmo recebe feedback da análise dos dados para que o usuário seja guiado para o melhor resultado. A aprendizagem por reforço difere dos outros tipos de aprendizagem supervisionada, porque o sistema não é treinado com um conjunto de dados da amostra. Em vez disso, o sistema aprende por tentativa e erro. Portanto, uma sequência de decisões bem-sucedidas resultará no processo sendo reforçado, porque é melhor e resolve o problema em questão. Uma das aplicações mais comuns do aprendizado por reforço é em robótica ou jogos. Veja o exemplo da necessidade de treinar um robô para navegar por um lance de escadas. O robô muda sua abordagem para navegar no terreno com base no resultado de suas ações. Quando um robô cai, os dados são recalibrados para que as etapas de navegação sejam de forma diferente, até que o robô seja treinado por tentativa e erro para entender como subir escadas. Em outras palavras, o robô aprende com base em uma sequência bem-sucedida de ações. As redes neurais. Uma rede neural consiste em 3 ou mais camadas: uma camada de entrada, uma ou várias camadas ocultas e uma camada de saída.
Os dados são ingeridos através da camada de entrada. Em seguida, os dados são modificados na camada oculta e camadas de saída são geradas com base nos pesos aplicados a esses nós. A rede neural típica pode consistir em milhares ou mesmo milhões de nós de processamento simples, que são densamente interconectados. O termo aprendizado profundo é usado quando há múltiplas camadas ocultas em uma rede neural. Usando uma abordagem iterativa, uma rede neural ajusta continuamente e faz inferências até que um ponto de parada específico seja alcançado. As redes neurais são frequentemente utilizadas para reconhecimento de imagem e visão computacional.